Em 2020 perdemos um dos maiores gênios das trilhas sonoras do cinema. Ennio Morricone com certeza foi um dos principais nomes que ajudou a revolucionar as músicas nos filmes. E é exatamente sobre esse gênio que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou contar a história dele, falar um pouco sobre a carreira, para vocês entenderem como o Ennio Morricone simplesmente mudou a história do cinema. Então, para vocês conhecerem a história do Ennio Morricone, vocês precisam se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante. Ele ajuda demais no crescimento do canal e sem mais delongas, bora lá começar esse vídeo. Bom, o Ennio Morricone ele nasceu em novembro de 1928 na cidade de Roma, lá na Itália, e ele já nasceu em um ambiente musical, pois antes mesmo dele nascer, o pai dele já era um músico profissional, ele tocava trompete em algumas orquestras e muito cedo o Ennio Morricone ele já demonstrou o seu interesse pela música. Então, com apenas 6 anos de idade, o pai do Ennio Morricone começou a ensiná-lo a tocar trompete e alguns anos depois o pai do Ennio Morricone também começou a ensiná-lo a compor as suas primeiras músicas. Então toda a infância e adolescência do Ennio Morricone sempre esteve voltada para um lado musical. Então com apenas 18 anos de idade ele sabia compor diversas canções, ele sabia tocar diversos instrumentos, é tanto que ele estudou no renomado Conservatório da Academia Nacional de Santa Cecília. Quando o Ennio Morricone chegou lá, ele sempre se destacou bastante, ele sempre era elogiado por todos os seus professores e ele sempre demonstrou ter um grande potencial. Ele acabou se formando nesse conservatório nos anos 40 e só depois disso que ele conseguiu os seus primeiros trabalhos profissional na área da música, tanto como compositor e como músico. Então seus primeiros trabalhos foi em algumas peças de teatro, tocando alguns instrumentos, depois ele fez parte de algumas bandas de jazz e depois ele conseguiu se destacar bastante tocando em algumas orquestras que ficaram bem populares lá nos anos 50 na Itália. Mas ele de fato só conseguiu um grande destaque quando ele foi contratado pela emissora RAI, que no caso é uma emissora de rádio e televisão lá da Itália. Quando ele chegou nessa emissora, ele sim conseguiu um destaque muito grande nacional, é tanto que ele foi chamado pela primeira vez para compor a trilha sonora de um filme inteiro, que no caso foi o filme chamado O Fascista, que é um filme de 1961. Na época, esse filme, como a trilha sonora do Ennio Morricone, não ganhou um grande destaque, não ganhou nenhum tipo de repercussão. Depois disso, ele continuou compondo as trilhas sonoras de mais alguns filmes, mas a carreira dele ia decolar de vez quando ele chegou em 1964, porque foi nesse ano que ele compôs a trilha sonora do filme Por um Punhado de Dólares a Mais, do lendário diretor Sergio Leone. E é bem interessante a história dele fazendo essa trilha sonora, porque ele já estudou junto com o Sergio Leone há muito tempo atrás, só que eles não se conheciam, eles apenas eram da mesma sala, e no caso o Sergio Leone junto com o Ennio Morricone, eles foram os principais responsáveis por popularizar um gênero cinematográfico chamado faroeste spaghetti, que é basicamente os filmes de faroestes feitos lá na Itália nos anos 60 e nos anos 70. No caso, o Sergio Leone, ele estava com esse projeto, ele tinha chamado o Clint Eastwood, que estava mal aproveitado lá em Hollywood, chamou ele para ir até a Itália para fazer esse filme, e é interessante vocês entenderem esse movimento, essa trajetória do Clint Eastwood, através de um filme chamado Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme do Quentin Tarantino, que inclusive é um grande fã do Ennio Morricone, porque a história do Leonardo DiCaprio nesse filme Era Uma Vez em Hollywood é muito parecido com essa pequena trajetória da carreira do Clint Eastwood. E no caso, quando eles fizeram aí esse filme Por um Punhado de Dólares a Mais, o filme ele foi um sucesso absoluto, ele ganhou muito destaque, ele foi elogiado, foi um sucesso de bilheteria, em todos os seus aspectos do filme ele foi elogiado, mas não teve jeito. O que mais se destacou realmente foi a trilha sonora do Ennio Morricone. Depois disso, obviamente, o Ennio Morricone ele continuou a sua parceria com o diretor Sergio Leone, aonde eles fizeram a trilogia dos dólares, que no caso essa trilogia é composta pelo filme Por um Punhado de Dólares a Mais, que é o filme que eu acabei
acabei de falar com vocês, que foi lançado em 1964. Depois eles lançaram um filme Por $1 a Mais, que é o filme de 1965, e o filme que fechou a trilogia se chama Três Homens em Conflito, que no caso esse filme foi lançado em 1966. Todos esses três filmes eles foram muito elogiados pela crítica, eles ganharam um destaque mundial muito grande, eles basicamente definiram o que eram os filmes de faroeste lá nos anos 60, e o Ennio Morricone com certeza ele também ganhou um destaque mundial. E o interessante é que o Ennio Morricone ele ganhou tantos destaques através dessas trilhas sonoras que nenhuma vez ele chegou sequer a ser indicado para o Oscar. É porque muito naquela época acontecia do cinema hollywoodiano eles terem um preconceito muito grande contra o faroeste espaguete. E novamente a gente pode ver um pouco desse preconceito lá no filme Era Uma Vez em Hollywood. Mas no caso, enfim, o Ennio Morricone ele compôs a trilha sonora desses três filmes que mudaram de uma forma muito grande as trilhas sonoras dos filmes de faroeste, porque antes dessa trilogia, os filmes de faroestes, eles eram feitos as suas trilhas sonoras através de óperas, através de grandes orquestras, e o Ennio Morricone ele não utilizou nada disso, ele utilizou poucos instrumentos e através de poucos recursos ele fez uma trilha sonora gigantesca e extremamente marcante. Infelizmente eu não posso colocar aqui para vocês um pouco dessas trilhas sonoras porque eu não vou arriscar de YouTube acabar derrubando aqui o meu vídeo, mas se vocês pesquisarem aqui no próprio YouTube um pouco sobre essas trilhas sonoras, com certeza você vai escutar ela, vai lembrar de algum lugar que você ouviu ela e agora só você vai ficar sabendo que ela foi composta por esse mestre chamado Ennio Morricone. Mas enfim, como eu disse, o Ennio Morricone ele ficou tão popular aí nos anos 60 que mais alguns anos depois ele repetiu a sua parceria com o diretor Sergio Leone, lançando o filme Era Uma Vez no Oeste, que é outro filme aí de faroeste extremamente popular, que inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu dou dicas de filmes de faroeste, e nesse vídeo que eu vou colocar aqui no izinho para vocês, que eu acho que fica desse lado ou é desse, eu comento como a trilha sonora desse filme das é genial. O Ennio Morricone, mais do que ninguém, ele sabia muito bem como expressar os sentimentos dos personagens através das notas musicais, e através da sua trilha sonora ele conseguia fazer com que a gente se sentisse ambientado no clima onde se passa o filme. Então, principalmente depois dessa trilha sonora também, o Ennio Morricone ele ganhou ainda mais destaque. E o interessante é que esse filme ele também não foi indicado para o Oscar, mas toda a indústria cinematográfica reconheceu o trabalho do Ennio Morricone, e depois disso ele começou a ser muito requisitado. Ele chegou a trabalhar em 8, 9 trilhas sonoras de filmes diferentes ao mesmo tempo. E ele tinha um diferencial muito grande que é praticamente impossível que qualquer outro compositor consiga repetir nos dias de hoje, que é o seguinte: o Ennio Morricone, para fazer todas as suas trilhas sonoras, ele recebia antes o roteiro, antes mesmo da produção iniciar as filmagens, e a partir do roteiro que ele leu, ele fazia as suas trilhas sonoras, e o diretor e a produção tinham que encaixar o filme na trilha sonora do Ennio Morricone, sendo que hoje em dia é completamente o oposto disso. O compositor tem que encaixar suas músicas no filme que já está praticamente pronto. E o Ennio Morricone ele sempre foi um cara muito patriótico, digamos assim. É tanto que ao longo da sua vida inteira ele nunca sequer se preocupou em aprender a falar o inglês para trabalhar mais em Hollywood. Ele foi um cara que se afiliou a um partido político durante um bom tempo da sua vida. Ele foi um cara que sempre prezou em ficar ali na Itália e valorizar o cinema italiano. É tanto que diversas vezes surgiu para ele a oportunidade e o convite dele sair da Itália para morar lá em Los Angeles, e todos esses convites ele acabou recusando. É tanto que teve um estúdio que chegou a oferecer para ele um pedaço do terreno do estúdio para o Ennio Morricone construir a casa dele, porque lá nos anos 70, assim como hoje, os grandes estúdios de Hollywood, eles já eram extremamente conhecidos por possuir terrenos gigantescos, e nesses terrenos gigantescos, eles construíam ali as suas locações, eles construíam pequenas cidades. E um estúdio específico, ele ofereceu para o Ennio Morricone fechar uma rua dessa mini cidade que eles construíam para o Ennio Morricone construir a casa dele, só que mesmo assim ele se recusou. Então sempre quando Hollywood queria ter a sua trilha sonora feita pelo Ennio Morricone, eles precisavam
sair do seu país, levar o roteiro que sempre foi trancado a 7 chaves lá para Itália para conversar com o Ennio Morricone para ver se ele queria ou não fazer a trilha sonora dele. Então lá nos anos 70 o Ennio Morricone ele começou a se destacar ainda mais e ele só chegou a ser indicado ao Oscar por um filme que foi lançado em 1978 chamado Cinzas do Paraíso. E no caso esse não é um filme de faroeste, mas ele foi indicado ali para o Oscar em 1979. Ele acabou não ganhando, mas naquele período ele ganhou um outro presente, um outro reconhecimento, que foi fazer a música tema oficial da Copa do Mundo de 1978, que foi a Copa do Mundo realizada lá na Argentina. Então vocês começam a observar que quando o Ennio Morricone ele entra nos anos 80, ele começa a ter um destaque muito grande, não só ali no cinema, como ele também ganha um reconhecimento musical fora do cinema, como ele começa a fazer diversos shows apresentando as suas outras músicas em diversos locais espalhados pelo mundo inteiro, e especificamente nos anos 80, algo interessante que é de se destacar na carreira do Ennio Morricone é que ele começou a dividir muito o seu tempo em fazer trilhas sonoras de filmes americanos e fazer muitas trilhas sonoras de filme argentinos. E filme argentinos não, filme italianos. E no caso tem uma trilha sonora que ele lançou nos anos 80 que eu gostaria de destacar aqui com vocês, que é a trilha sonora do filme Era Uma Vez na América, que no caso é um outro filme, adivinha, dirigido por quem? Exatamente, Sergio Leone, que inclusive é um dos melhores filmes de máfia que eu já assisti, eu super recomendo, e a trilha sonora desse filme, ela é incrível de absurda, é lindo de se ouvir aquela trilha sonora, dá vontade até de chorar, de tão bonita que essa trilha sonora é, e vocês acreditam que ela não foi indicada para o Oscar por conta de alguns processos burocráticos que o Ennio Morricone acabou não cumprindo. Mas isso não foi problema, porque alguns anos depois ele não ia errar com a papelada, porque em 1986 foi lançado um filme chamado A Missão, que foi protagonizado pelo Robert De Niro, e esse filme é um clássico. Eu vejo que muitas pessoas falam muito bem desse filme. Eu particularmente não cheguei a assistir o filme, mas eu escutei a trilha sonora desse filme para vir gravar esse vídeo aqui, e confesso para vocês que a trilha sonora desse filme eu particularmente não achei lá essas coisas. Mas quem sou eu para falar alguma coisa, porque na época todo mundo adorou a trilha sonora desse filme, e novamente o Ennio Morricone ele foi indicado ao Oscar na categoria de melhor trilha sonora original, e infelizmente ele acabou perdendo. Mas já no ano seguinte ele tentaria novamente ganhar a estatueta, porque em 1967 foi lançado o filme Os Intocáveis, que no caso é um filme de máfia, dessa vez dirigido agora pelo Brian De Palma, que é outro clássico aí que eu acabei ainda não assistindo. Novamente ele acabou perdendo aí o Oscar de melhor trilha sonora original, mas o Ennio Morricone ao longo da sua carreira, ele trabalhou por mais de 70 anos, ele já vendeu mais de 70 milhões de cópias de seus discos, e é interessante porque o Ennio Morricone ele se destacou no ambiente da música de uma forma geral, não só especificamente no cinema, como por exemplo, ele era um cara tão renomado que ele foi convidado por fazer a música tema da nomeação do novo secretário-geral da ONU. E alguns anos depois ele também foi chamado ali para comandar a parte musical de uma missa que foi feita ali pelo Papa Francisco lá em 2014, e vocês acreditam que ele ganhou todo esse reconhecimento em toda que é a área da música, só que no Oscar ele só veio ganhar o seu reconhecimento de fato só em 2007, quando ele ganhou um Oscar honorário, que é basicamente uma homenagem que a academia faz às pessoas que prestaram um bom serviço na indústria cinematográfica, e no caso esse Oscar honorário ele foi entregue até pelo Clint Eastwood, e foi até um momento bem interessante. Mas não seria tarde demais para o Ennio Morricone ganhar o seu primeiro Oscar competindo ali de fato, porque em 2015 foi lançado o filme Os Oito Odiados, que inclusive é um filme excelente, dirigido pelo Quentin Tarantino, e nesse filme, aí sim, o Ennio Morricone finalmente ganhou o seu Oscar em 2016. E a história dele fazer essa trilha sonora é bem interessante, porque o Quentin Tarantino, desde sempre, ele se declarou ser um grande fã do Ennio Morricone, e ele já tinha tentado chamar o Ennio Morricone para fazer trilhas sonoras de outros filmes dele. Ele chamou o Ennio Morricone para fazer a trilha sonora do filme Bastardos Inglória, depois tentou chamar ele para fazer a trilha sonora do filme Django Livre, e nenhum desses momentos acabou dando certo, até por questões de agenda. É tanto que um tempinho depois
O Ennio Morricone e o Quentin Tarantino eles chegaram a ficar um pouquinho tretados um período, mas eles se resolveram e eles fecharam essa parceria aí para fazer o filme, para fazer a trilha sonora do filme Os Oito Odiados. E é interessante de se notar uma questão que, ao longo desses 70 anos da carreira do Ennio Morricone, ele fez mais de 400 trilhas sonoras para diversos filmes, e dessas 400 trilhas sonoras, pode anotar aí que umas 7, 8 estatuetas ele já deveria ter ganhado para o Oscar, mas ele foi indicado só 5 vezes. Dessas 5 vezes, nenhuma das vezes ele ganhou, e desses 5 filmes, nenhum era um filme de faroeste, que foi o gênero cinematográfico onde ele revolucionou e mais se destacou. Inclusive, a gente consegue ver tanto a influência do Ennio Morricone, que foi principalmente a partir das trilhas sonoras que ele fez lá para os filmes de faroeste, que foi a partir desse momento que uma música ela começaria a representar um personagem como um todo. A gente pode utilizar, por exemplo, o personagem do Darth Vader, um personagem do Tubarão, do filme do Steven Spielberg, e até um filme recente que é o filme do Batman. Você vê que o Batman ele tem uma música que representa ele, que no caso a trilha sonora do filme do Batman foi composta ali pelo Michael Giacchino, e você vê claramente uma influência do Ennio Morricone nesse filme. E recentemente também, ainda lá em 2016, o Ennio Morricone ele ganhou um outro reconhecimento, que foi uma estrela lá na Calçada da Fama, só que esse reconhecimento todo acabou chegando tarde demais, porque em 2020 ele acabou sendo internado em um hospital devido a uma fratura que ele teve no fêmur, a uma queda que ele sofreu. Ele tinha 91 anos de idade. E quem tem aí parentes mais idosos ou quem trabalha em hospital sabe que essa questão de idosos caírem e acabar machucando algum tipo de osso e serem internados é algo muito delicado, porque consequentemente depois eles acabam desenvolvendo uma série de outros problemas, e foi exatamente isso que aconteceu com o Ennio Morricone. Ele acabou não resistindo e veio nos deixar aí em 2020. Ele nos deixou, mas a sua trilha sonora vai ficar eterna, influenciando diversas outras gerações. E fala a verdade, se esse cara aqui, ele não merece a sua inscrição nesse canal, ele não merece o seu like, porque o Ennio Morricone, ele também me inspirou a fazer esse tipo aqui de vídeo, onde eu vou comentar com vocês sobre pessoas que trabalham nos bastidores, que trabalham e trabalhavam nos bastidores de filmes, só que muitas pessoas não conhecem, como por exemplo, conhecem os grandes atores e diretores de Hollywood. Então, a partir desse vídeo aqui do Ennio Morricone, eu quero começar a trazer aqui pro canal vídeos contando a história de pessoas que trabalham ali mais na produção do filme, como pessoas que fazem trilha sonora, pessoas que fazem maquiagem, efeitos visuais, design de produção, figurinos, porque eu acho que essas pessoas elas também merecem ganhar um reconhecimento. Eu sei que aqui nessa parte eu já tô enrolando um pouquinho mais, mas é algo que eu quero falar e eu preciso falar, porque eu vejo que essas pessoas infelizmente elas não vão ganhar o devido reconhecimento nesse meu canal aqui, que a princípio é pequeno, mas eu quero deixar esse trabalho registrado para que ele se torne eterno e essas pessoas futuramente elas ganhem o seu reconhecimento devido. Mas bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, se vocês gostaram, se inscreva no canal e ativa a notificação, porque já o próximo vídeo eu vou contar a história de um outro cara aí que é responsável por fazer maquiagens e efeitos práticos em diversos filmes, que é um cara bem legal, extremamente oscarizado. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.